Olá, eu sou Juca Kfouri. Vamos começar mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Vamos falar, claro, não há outro jeito, não é? Dos estaduais pelo país afora, se encaminhando para a sua, felizmente, etapa final. Vamos falar também, evidentemente, do que acontece no futebol espanhol, com o Real Madrid cedendo a cada rodada espaço para o Barcelona nos seus calcanhares. Vamos falar da nova aliança do futebol brasileiro, José Maria Marim e José Dirceu, quem diria? Como vai, Victor Ernesto Birner? Boa tarde, Juca Kfouri. Boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite aos internautas. Eu vou bem. Vai bem. Eu vou bem. Você vai bem, mas o Palmeiras não vai tão bem. O Palmeiras não vai bem. A gente discutiu esse assunto, acho que umas 2 tabelinhas atrás, quando a gente já adiantava um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, comparando o elenco do Palmeiras com os outros. Algumas falhas estão aparecendo agora. Porque ontem, por exemplo, o Filipão perde o Wesley, e aí o time começa a ter ironia, né, Vitor? Maldosa ironia, né? Maldosa. Começa a ter aquele cobertor curto. E coloca o Michael Leite. Michael Leite, o Filipão sonharia que fosse o Euler, o Paulo Nunes do passado, o contra-golpe, o cara que mata o jogo. Não acontece isso. Aí o Marcos Assunção fica sobrecarregado, porque precisa um pouquinho ajudar na chegada à frente. Aí o Márcio Araújo fica sobrecarregado porque o Marcos Assunção não consegue fazer a cobertura do lateral. E aí toma um gol, por exemplo, como aconteceu nas costas do CC. Ou seja, o elenco do Palmeiras tem alguns limites e a direção precisa contratar, não tem dinheiro. E a minha dúvida, já falando do Palmeiras... Esse pênalti não foi, né? Não, não foi nada. A minha dúvida agora, Juca, é se a torcida deve cobrar, pressionar esses jogadores, porque não me parece um time de preguiçosos, me parece um time muito esforçado, muito aplicado, né? É um time com limites. Não te parece um time de preguiçosos? Não parece, não Sim, parece. Claro. Não parece, é um time que... Ontem o Palmeiras lutou muito. Sim. Se irritou com a derrota, sabe? Não fez as coisas como deveria, mas lutou bastante. Então pressionar eu acho que não ajuda. Talvez seja a hora da torcida do Palmeiras até, por mais seja complicado, apoiar um pouco, porque a chance do Palmeiras, voltando ao assunto de 2 semanas, está no Campeonato Paulista, está na Copa do Brasil, porque o Palmeiras quer ver a equipe campeã só no primeiro semestre. Esse pênalti foi, Vitor? Esse pênalti foi pênalti. Pênalti Para cartão. Inclusive, já depois ele comete um pé alto, pega o jogador do Guarani e merecia a expulsão. Era o segundo amarelo. Né? Como eu também, não sei se a gente vai ter o lance, eu discordo radicalmente depois da expulsão do Cicinho. Radicalmente. Eu confesso a você que nem vi. É um carrinho na bola lateral, Juca, não pega o jogador, tá? E tá aí o Guarani ganhando do Palmeiras, e a situação nova que essa derrota do Palmeiras criou é que o Palmeiras e o Guarani exatamente inverteram as suas posições. O Palmeiras era o 4º, o Guarani o 5º, agora o Guarani é o 4º, o Palmeiras é o 5º colocado. Agora eu acho que essa não é a situação nova e interessante, porque essa, como disse o Filipão, eu concordo com ele, é quase irrelevante. Jogar no Brinco de Ouro ou jogar no Pacaembu? Muda um pouco. Eu acho que muda bastante. Acho que muda um pouco. Tá? O Palmeiras não... A torcida do Guarani deverá comparecer, porque o Guarani, afinal, vem de um tempo longo de Juca, a gente pode esquecer uma coisa, o Guarani não perdeu do São Paulo, jogou fora, não perdeu do Corinthians, perdeu do Santos no limite. Assim. Ou seja, o Guarani tem complicado as equipes grandes. Tem, tá? mais uma vez, um bom trabalho do Vadão. Agora, eu não consigo ver o Palmeiras em casa no Pacaembu ainda. O Palmeiras joga no Pacaembu, por exemplo, contra o Mirassol. Não está em casa. É um pouco pior jogar no Brinco, mas o Palmeiras não está em casa. Por isso que eu acho que não faz muita diferença. Agora, só para falar de situação nova. Situação nova pode acontecer na próxima rodada, se um dos times abaixo do Palmeiras, o Mojimirim, que tem um ponto a menos, por exemplo, ultrapassar o Palmeiras, porque a gente tem um clássico, jogo único nas quartas. Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Isso, seria esse. Isso. Justamente o Santos que tem sido o freguês do Palmeiras. Isso. Vamos olhar a situação. O Palmeiras recebe o rebaixado Comercial na última rodada. Isso, no Pacaembu. O Guarani vai a Ribeirão Preto contra o Botafogo, que ainda luta por não cair. Está na zona do rebaixamento, é o melhor entre os times que estão na zona do rebaixamento. Tem 1 ponto a menos que o 15 de Piracicaba e 2 pontos a menos que a Portuguesa. Diga-se de passagem, foi beneficiado, entre aspas, por uma atitude digna do seu arquirrival Comercial, que já rebaixado ganhou do Guaratinguetá em Ribeirão Preto, um jogo em que se perde para o Guaratinguetá, complica a vida do Botafogo. Ou seja, o Comercial não jogou pela queda do arquirrival, que amenizaria a sua, evidentemente, porque pelo menos em Ribeirão estariam os dois abraçados, morreriam juntos.
abriu a perspectiva para que o Botafogo não morra junto com ele. Jogo duro para o Guarani, esse jogo, porque o Botafogo vai jogar o jogo da sua vida e o Guarani já está classificado. Então, a possibilidade de o Palmeiras retomar em relação ao Guarani é grande, mas o Mojimirim recebe o 15 Piracicaba, Piracicaba em casa. Mas também o Inhoquim vai estar brigando ainda para não cair. E vem num bom momento aí com o Estevão Soares, ganhou da Ponte Preta, está se recuperando. Parecia, no começo do campeonato, que não ia sobreviver. Isso. Nesse momento está fora da zona do rebaixamento, só depende de si mesmo para continuar na primeira divisão. É um dos times do interior que Agora, tem torcida Vitor, de verdade. Eu me decepcionei, te confesso, com a atuação do Mojimirim contra o São Paulo. Eu achei que o Mojimirim fosse oferecer mais resistência ao São Paulo e, de fato, não ofereceu, né? Não. Sendo que o São Paulo teve 2 traumas, né? Em 15 minutos de jogo, perde o Fabrício, né? Que sei lá se vai ter o Fabrício, né? Também o Fabrício já discutiu isso. O Fabrício tem que entrar no segundo tempo. Perdeu o Fabrício e perdeu o zagueiro. Perdeu o... Oh, Deus, entrou o João Felipe. Sim, Paulo Miranda. Paulo Miranda. Aí não é uma perda. Aí não chega a ser exatamente uma perda, né? Se o São Paulo considerar o Paulo Miranda perda, é porque o São Paulo tem problemas muito sérios. Né? Agora... 2 bolas paradas do pé do Jadson, né? Isso. Que redundaram nos 2 gols. Aliás, São Paulo liquidou o jogo no primeiro tempo. Isso, e o Casimiro, que justamente entrou no lugar do Fabrício, que o Leão não queria como titular, Isso. deu um passe para o Fernandinho, perdeu um gol feito, marcou esse primeiro gol. Os 2 jogadores de São Paulo que têm passe de qualidade no meio campo são Casimiro e Jadson. E acabou expulso de campo, né, o Casemiro. De maneira injusta, eu achei. Eu também achei que não precisava. Injusta, que exagerado. Forçou a barra. Né? Se bem que futebol é assim, né, Vitor? Os árbitros apitam as coisas, né? Como a gente viu no Barcelona e... Aquilo é arbitragem, aquilo é maldade. Maldade? É diferente. Quer dizer, pode fazer um golpe de... Juca, você vê futebol há muito tempo. Sim. E eu, Penati, devia ressuscitar aqui aquela coluna do Tostão que eu tanto gosto. Sim. Mandei uma energia a vocês, quando chama vocês de Zé Regrias. Porque, claro que não pode segurar na área, mas há um limite... No meio de campo pode? Não. E marca? Mas um pouquinho... Marca mais. Marca Juca, mais. vamos resumir. Se os árbitros marcassem pênaltis como aquele... Eu lhe garanto que a gente teria no mínimo 10 por jogo. Os árbitros deixam de marcar 100 pênaltis a cada rodada com 10 jogos. Não. Sabe qual é a minha posição? É inversa a sua. Se os árbitros marcassem aquele pênalti com a frequência que ele ocorre, deixaria de ocorrer. Tudo bem. Então quando você pega um jogador como Nesta, que deve ter uns 35 anos aí, e deve agarrar os caras a vida inteira. Quer dizer, são mais ou menos 10 vezes por jogo. Vamos chutar aí. Jogou 700, 800, 600 jogos na carreira. Ele fez isso 7 mil, 6 mil vezes. Nunca foi marcado. Ou quase nunca foi marcado. Aí, de repente, aparece um dono da verdade, pega a regra e fala assim, eu vou marcar. Isso é justo? A lei tem uma função. Tornar a disputa igual, de acordo com a cultura do esporte, para as pessoas que participam dela poderem saber o que podem ou não fazer. Eu fui fazer uma coisa que eu tenho certeza que você não fez. Ler a regra? Não. A regra não precisa ler. Ver o comportamento do árbitro holandês que marcou o pênalti. Os outros jogos. É o maior marcador de pênaltis do futebol holandês. Marca pênaltis assim com frequência. Eu diria para você, erraram. Onde você viu isso? Porque eu dei uma rodada assim, que nem eu fiz da outra vez com o... Quem era o árbitro do jogo do Corinthians e Cruzeiro? Quando surgiu essa discussão do Ronaldo, o árbitro, o nome eu não me lembro. Eu tinha escrito antes um texto para o Lance, justamente porque ele marcava muitos pênaltis e as pessoas estavam discutindo demais a arbitragem, não só naquele Campeonato Brasileiro, mas no vencido pelo São Paulo em 2008. Está demais a tal ponto que o Vasco pede um pênalti no Feltre que não houve, e diz que o pênalti que houve cometido contra o Flamengo foi igual ao... Quando não, são lances inteiramente diferentes. Um é um pênalti feito pelo Fernando Praz, claríssimo o pênalti que ele faz, e o outro, o Feltre dobra a perna. Então, eu não marcaria o pênalti do Flamengo, mas eu vou te explicar. Eu marcaria o do Flamengo e não marcaria o do Vasco. Eu não marcaria o pênalti que deu a vitória para o Flamengo. Mas, para eu não marcar, eu tive que ver o lance. Eu fui na internet, eu peguei a imagem, eu revi, juro, umas 5, 6 vezes para numa câmera, acho que a terceira câmera, eu chegar à conclusão que não foi pênalti. Então, obviamente, árbitro absolvido. Essa, para mim, é a grande contribuição, aliás, grande e única contribuição do senhor Simon ao futebol brasileiro. Ter cunhado uma frase que é uma frase brilhante. O jogo do campo e o jogo da TV são jogos diferentes. Diferentes. Né? E óbvio, né? O jogo da câmera lenta não tem nada a ver com o jogo da bola andando. Câmera lenta é mal utilizada para definir
esse tipo de câmera lenta serve para você saber se foi impedimento ou não foi, se a bola entrou ou não foi. Agora, o choque, ela tira a verdade da jogada. Sem dúvida. E aí o Vasco perdeu e, soube-se hoje, perdeu também 5 jogadores para a próxima rodada. Né? Foram expulsos, me ajuda a lembrar, Diego Souza, Felipe Bastos, Fagner, Eduardo Costa e Rodolfo. E Rodolfo, perfeito. Esses 5. Perfeito. Opa, puxa vida, coisa rara, hein? Nossa, tô com a memória em dia. Não tomou vinho no final de semana? Não tomei nada. Tô percebendo. Tô que uma beleza. Tá aí o gol do Diego Souza e agora vai ter o pênalti. Meu Deus do céu, Vitor, ele vai no pé. Tem uma câmera que você vê que ele deixa o pé, Ele que vai no pé. leve. Eu acho. Eu olhando assim, eu teria marcado. Uma saída irresponsável do Fernando Praz, que, aliás, quase deu um gol pro David, como se tivesse má consciência daquele que o David perdeu. Mas, enfim, o Flamengo ganhou, de alguma maneira amenizou sua crise, e agora está tudo bem na Gávea, porque, afinal, o imperador Adriano está de volta. E quanto mais tempo ele passar sem jogar, melhor será para o Flamengo, porque assim alimenta, né, a recuperação de Adriano. Vão operar o tendão do Adriano de novo, quando o problema do Adriano claramente não está no tendão, mas ninguém está muito preocupado. Mas eu acho que a gente não tem mais que discutir o Adriano. Acho que a gente tem que discutir quem contrata. Eu também acho. Mas acho maldade. Quem gasta... Hoje eu acho maldade, acho crueldade, porque é feita uma maldade para enganar o torcedor usando o Adriano como escudo. Entendeu? Em meio à crise, Flamengo aí correndo o risco de cair fora da Libertadores, né? Põe o Adriano. Né? E o Adriano, aliás, já chegou pedindo para que se mantenha o Ronaldinho Gaúcho. O que, aliás, é o papel dele, evidentemente. Né? Hoje, por exemplo, o Flamengo não tem lugar para o Adriano no time. Não, o Wagner Lopes está jogando muito mais. Está jogando muito mais do que ele. Ele joga há anos. E o problema do Flamengo é a bola chegar lá redonda, no chão, a bola tá no meio campo. Aquela dupla de zaga que sai não, tipo, por exemplo, já tem um jogador, o Ronaldinho, que não anda. Sabe? O Adriano também não vai correr. E aí imagina se você é obrigado a pedir para o Wagner Love, que é o jogador mais eficaz no ataque, voltar atrás para ajudar a marcação. É muito inteligente, sabe? Vai ser uma beleza. Quer dizer, a direção do Flamengo está investindo, como você falou, em escudos, escudos com nome, e não em jogadores de futebol. O torcedor, na hora de fazer a crítica, tem que saber quem deve ser o foco. Será que teremos uma situação nostálgica de relembrar um Bangu disputando o título no Rio? Que coisa curiosa, né? Porque na Taça Guanabara ficou entre os últimos. Não fez ponto nenhum. Isso. Na Taça Guanabara. Eu queria até saber qual era a situação do rebaixamento. Cair, né? Então, eu queria saber isso. Pode ser campeão e cair ao mesmo tempo, né? Que é fabuloso, né? Seria um Bangu e Botafogo hoje. O Botafogo, ontem eu vi a entrevista do seu amigo Oswaldo Oliveira. Ele voltou mais rebelde, menos paciente do Japão, né? Geralmente as pessoas vão para o Japão, trazem um pouco da coisa oriental. Ele voltou... Incisivo. Falou assim, todos os times grandes já foram pressionados por equipes pequenas, nós não passamos por isso ainda, nós não perdemos, todos já perderam. Defendeu aí os times pequenos do Rio de Janeiro. Deu um momento meio já o Santana, né? Que defende o estadual porque ele ganhou vários. Sim, evidente. E aí ele tem que valorizar o próprio produto e dizer que é o mesmo nível da Libertadores. Por falar em Bangu, eu até acabo de pôr no meu blog uma nota interessante. Você sabe que existe uma exposição permanente no Bangu Shopping, montada por um cenógrafo. Isso, está aí, ó. Nossa, que rapidez, meu Deus. Por um cenógrafo da Rede Globo, fez o filme a cenografia do filme baseado na vida do Chico Xavier, chamado Clécio Regis. O Clécio tem essa exposição que mostra o futebol nasceu em Bangu, tá? E está fazendo um portal que deve ser erguido na frente do estádio de Moça Bonita, para provar, e vai a Glasgow, na Escócia, agora no segundo semestre, para provar que quem trouxe a primeira bola para o Brasil foi esse cidadão aí, esse senhor escocês, Donnery, que veio trabalhar como engenheiro têxtil na fábrica Bangu, a tecelagem Bangu, e que teria trazido a primeira bola e feito o primeiro jogo e tudo mais, antes do Charles Miller, que é uma discussão interminável, né? Na verdade, o grande Ninguém vai saber qual é a verdade. Sim, na verdade, o grande mérito do Charles Miller não é apenas ter trazido a bola, é ter feito, ter trazido as regras, ter feito o jogo e ter organizado a primeira liga, né, em São Paulo. Mas, enfim, tem aí
essa discussão, está fazendo um portal com a imagem desse Donoghue de mais de 4 metros, sobre uma bola de 2 metros de diâmetro, eu gosto muito bonito. Enfim, é o Bangu, né? O Bangu que tem tanto a ver com a história. Não leve essa discussão para os britânicos, porque você sabe que escoceses e ingleses já têm motivo bastante para discutir, para não se darem bem, sem dúvida nenhuma. Né? Quem trouxe o futebol para o maior país do futebol do mundo. Isso, e o Bangu que já disputa com o Vasco, né, a questão de quem foi o primeiro time a usar negros. E foi, de fato, o time da fábrica, Bangu. Mas o Vasco foi o primeiro a usar no profissionalismo. Né? E tem essa discussão também entre ambos. Por falar em discussão, eu nem devia tocar nesse assunto, mas, enfim, sou obrigado. E o pior é que eu me traí. Eu achava uma coisa, apostei em outra e se dei mal, como diz o outro. Vamos ver a nossa bola de cristal da semana passada. Olha só o gráfico, que vergonha, que vergonha. Tem um detalhe fundamental, né? Eu tenho dito, eu faço palpites por algum tempo, e quando eu mudar, eu aviso, como fiz ano passado, e comecei a massacrá-lo, para perder. Então eu estou tentando perder, mas você é tão ruim, tão ruim, o seu nível é tão baixo, que você conseguiu perder de mim, tentando perder. O nosso internauta acredita Impressionante. Nisso. Impressionante. Alianza Lima 1, Vasco 2, ambos erramos porque demos empate. E erramos feio. Isso. Erramos feio porque o Vasco jogou com sobras. Inter e Santos, ambos votamos no Santos, deu empate, mas aí deu empate graças ao brilhante goleiro Muriel. Sim. Né? Porque o Santos jogou para segundo ganhar tempo, do Inter, segundo tempo. sem dúvida nenhuma. Emelec e Flamengo, ambos votamos no empate. E saímos daqui saímos daqui. E eu chateado comigo mesmo, porque eu achava que o Flamengo ia perder. Mas eu tenho... Todas as vezes que eu apostei em jogos importantes contra o Flamengo calou minha boca. O manto sagrado sempre prevaleceu. Falei, não vou fazer essa bobagem de novo. E devia ter feito. Peraí. Flamenguista, cuidado. Eu acho que o Juca Kfouri não torcia pelo Flamengo e não apostou no Emelec, justamente porque sempre que ele aposta no adversário do Flamengo, o Flamengo vence. Não, eu torcia pelo Flamengo. Eu queria ver vocês. Quero ver vocês. A gente saiu daqui e eu falei assim, olha, Juca, eu devia ter apostado no Emelec. Isso. Ele falou assim, eu também. Mas eu sempre que aposto contra o Flamengo, eu me dou mal. Dei mal agora porque apostei no Flamengo. Não, apostei no empate, nem no Flamengo. Pela Liga dos Campeões, ambos acertamos a vitória do Barcelona, que no caso do Vitor, ele deveria abdicar dessa vitória, porque ele considera que os 2 pênaltis não aconteceram. Não. Eu achei que o primeiro pênalti aconteceu, não marcaria o segundo. Mas não estava impedido o Messi? Não marcaria o segundo. Ah, não? Não estava impedido? Não. Tem muitos sábios dizendo, sábios com C cedilha. Mas a bola veio do... Claro, veio do zagueiro, do Toninho. E mesmo quando eu escrevi o texto tratando do que eu discordo, em nenhum momento eu disse que o Milan se classificaria. Eu achava que aquele era o melhor momento do Milan no jogo, mas daí, para dizer que ia se classificar, é um abismo. São Paulo e Mojimirim. Eu apostei no Mojimirim. Aí foi o coração seu, né, Juca? Não, eu achava que o Mojimirim... Na verdade, eu vou te confessar. Você falou com o Rivaldo? Não falei com o Rivaldo. De Angola. Eu tenho visto, nos campeonatos estaduais, eu tenho visto com atenção os clássicos. Ponto. Claro. Mais nada. Mas mesmo jogos... mas a gente comenta os jogos normais. Sim, pois é. Mas mesmo os jogos do Corinthians, que eu vejo com mais interesse, eu não tenho visto com grande interesse. Tá? Não tenho visto. Os clássicos, sim, eu tenho visto. Ontem, por exemplo, eu vi com muito mais interesse... Real e Valência ali no seu blog. Primeiro, eu vi Cruzeiro e Atlético, né? Olhando Corinthians e Paulista com o rabo. E o lance do Rodney no Danilinho, hein? Quando começou às 4h30 o jogo Real e Valência, eu comecei a ver. E aí era uma coisa que você não tinha como tirar os olhos. Porque raramente eu vi um 0-0 tão palpitante, tão emocionante quanto foi esse jogo. Basta dizer o seguinte, o Real Madrid teve 12 chances de gol. Mandou uma bola na trave. O Valência teve 9 chances de gol. Mandou 2 bolas na trave. O Casillas fez pelo menos 3 defesaças. E o goleiro do Valência, o Vitor, ele fez 4 milagres. Eu fiz o lance. 4 milagres, sendo que um deles, daquele tipo Rodolfo Rodrigues, 2 vezes seguidas na mesma bola. Aliás, vamos elogiar também o Juliano, goleiro do Guarani, que fez defesas sensacionais também. Deola jogou muito bem. E o Juliano fez algumas defesas sensacionais. Goleiro reserva do Emerson, mas essa partida... Pois é, mas o Valência, o goleiro, quem é o goleiro reserva do Valência hoje? É o brasileiro. É o Diego. É o Diego, que não está na seleção. Sim. E estava fechando o gol. Sim. Não é? Agora,
O goleiro titular é o Guaitá. Foi das maiores exibições que eu vi um goleiro ter. Também falei disso semana passada aqui. Se é um campeonato do exterior que eu evito assistir, é o espanhol. Porque eu acho que os jogos são muito chatos. Mas ontem não foi. Mas, perfeito. Justamente porque falta competitividade. Isso. Não é porque o futebol é mais lento, mais bonito. Assim, parece que você vai assistir o jogo e já sabe que o Real Madrid e o Barcelona vão. Basta dizer o seguinte, graça. Quer dizer, o Real Madrid agora está 4 pontos na frente do Barcelona, faltando 7 Segundo sua teoria, 1. Na verdade, 1. Porque eu discordo. Tem o clássico em Camp Nou, né? Dia 21 de abril, que vai ser o dia do enforcamento do dia de Tiradentes, dia de enforcamento do Real Madrid. Que o Juca Kfouri acredita que já tem como resultado definido a vitória do Barcelona. O Barcelona vai ganhar do Real Madrid, isso é indiscutível. Eu não tenho essa certeza, isso é uma maluquice. Você verá na bola de cristal. Tenho essa certeza. Barcelona ganhará do Real Madrid. Eu vou apostar contra você, de propósito. Em Camp Nou, sem maiores dificuldades. Barcelona, aliás, Real Madrid, que tem o clássico contra o Atlético de Madrid no Vicente Calderón, não no Santiago Bernabéu, derby de Madrid, na próxima rodada. Claro que a diferença entre os dois de pontos é abissal e o Real Madrid sempre ganha do Atlético de Madrid, mas é o clássico, né? Mas a diferença é de 4 pontos entre o primeiro e o segundo. A diferença de pontos do Atlético de Madrid para o Real Madrid é de 30 e tantos 37 pontos. Pois é, 37 pontos. Não é, e do Real Madrid para o terceiro colocado? É de 29, se não me engano. Para o terceiro colocado é de 30. Não é mais o Valência. É o Valência. Não é o Valência. Então... É o Valência e o Levante. O Valência tem 30 pontos de diferença para o Valência e 31 para o Levante, que é o quarto colocado. Então o Levante não foi. Não, o Levante joga hoje. Veja aí. Não, mesmo o Málaga joga hoje, pode passar, pode fazer 50. Então isso é o Málaga, tá. Recebe Racing Santander. Mas isso dá, né, dá a medida da diferença entre esses... O caríssimo Málaga. Gastaram bastante com os jogadores lá. Gastaram. Muito bem, vamos ver então, na esteira dessa conversa, quem é chuteira de ouro, quem é perna de pau. Chuteira de ouro é exatamente o goleiro Guaitá, do Valência, por tudo que fez nessa partida no Santiago Bernabéu, calando o Santiago Bernabéu contra o Real Madrid. E os pernas de pau são os 5 expulsos do Vasco, que foram reclamar e fazer um clima porque não souberam perder, e Roberto Dinamite, que depois do jogo fez comício no gramado e deve ter depois, se tiver um mínimo de senso de justiça, ficado com vergonha, né, ao olhar os lances sobre os quais ele reclamou, sem nenhuma razão. Eu não estou aqui defendendo o árbitro, porque acho que, em regra, os árbitros são ruins, e acho também que os árbitros têm uma concorrência desleal com a televisão. Mas, no caso específico, reclama-se de coisas que não havia motivo para se reclamar. Você não viu, porque você não perdoa isso, o lance do Roger com o Danilinho, né? Eu não vi, rapaz, eu não vi. Diz que foi você feio, né? Teria colocado. Teria colocado. Eu não vi, disse que era para ter sido expulso. Para ser expulso. Aquilo não tem a ver com a competição do futebol. Eu estava vendo o jogo, gozado, me passou. Sei lá, acho que foi uma hora que eu olhei para o jogo do Corinthians ou para o jogo do E o Anselmo Ramon, herói ou é vilão pelo gol que perdeu? Fez dois gols. Né? Perdeu um gol feito, uma jogada linda do Montijo, né? Foi lá pela esquerda, deu para trás, não tinha como perder. Perdeu. Falei, tá fuzilado. Aí acabou fazendo 2 gols, né? Muito mais difícil. Aliás, o Atlético Mineiro, aquela bola perdida na saída de jogo, que bate na barriga do Roger, que origina o gol no final. Isso. Olha, o Cruzeiro. Isso não existe. A história mostra que as coisas não são assim agora. Talvez o Atlético pague um preço pelaquela partida ridícula na última rodada do Campeonato Brasileiro. 6-1. Porque teve a chance de derrubar o Cruzeiro, de colocar aquilo. Futebol às vezes não perdoa. A bola pune. Muricy Ramalho já dizia. A bola pune. Mas vamos ver a diferença de atitude do Cristóvão, técnico do Vasco, depois do jogo. Queria que você falasse um pouco sobre a análise do jogo, seja dentro de campo, na questão da arbitragem também. Do jogo, a equipe, no primeiro tempo, conseguiu bloquear algumas das jogadas mais fortes que o Flamengo tem. A gente conseguiu na parte defensiva, mas não tivemos muito sucesso na parte ofensiva. E erramos muitos passes no primeiro tempo, estavam precipitando as jogadas. Já no segundo tempo, a entrada do Diego, o time ficou mais forte ofensivamente, a gente jogou melhor, marcamos melhor
e controlamos o jogo, fomos superiores no segundo tempo, acho que merecíamos ter ganho o jogo. Em relação à arbitragem, normalmente eu não falo sobre arbitragem, já em vários outros jogos, tem sempre assim, alguma coisa que falar sobre arbitragem, então eu não falo porque senão a gente fica repetitivo, mas uma pena. Muito mais elegante, né? O Cristóvão, do que os demais. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Leão. O Leão dizendo que o São Paulo não é favorito a coisa alguma. São Paulo, de fato, não é favorito a coisa alguma, né? O Santos é favorito. O Santos tem o melhor time do futebol Brasil. paulista hoje. Do futebol brasileiro? Eu acho que tem. Vamos ver como é que o Fluminense vai reagir em momentos decisivos, que eu acho que ali também tem um elenco rico. Tem o Neymar. O Santos tem o Neymar. Tem o cara que faz a diferença. Um treinador que sabe montar as defesas fortes, que aprendeu ou modificou algo depois do jogo contra o Barcelona, porque o Santos hoje é um time que chega com mais jogadores à frente, que tenta marcar mais à frente. Tem que ficar mais com a bola também, né, Vitor? Tem ficado mais com a bola também. Ou seja, eu acho que o Santos tirou ali o Muricy, o Santos, alguma lição daquele jogo ridículo que o Santos fez contra o Barcelona, na final do Mundial. E o Santos tem uma coisa, Juca, na hora mais difícil, o Santos e Inter, por exemplo, os dois jogos, o Santos consegue jogar. O Santos não sente tanto uma partida fora de casa. Então é o time que, em tese, tem mais futebol para vencer o campeonato estadual. Agora, mata-mata, quartas de final em um jogo só, semifinal tudo também, pode acontecer, tudo empate, pênaltis. O pequeno pode derrubar o grande, pode ter uma surpresa, mas o time mais confiável é o Santos. Vamos ouvir Emerson Leão. Eu acho que nós estamos, de uma maneira, satisfeita daquilo que nós estamos fazendo. Por incrível que pareça, nós temos encontrado muitas dificuldades e a coisa mais legal quando você encontra dificuldade é quando você encontra a capacidade para superar essa dificuldade. Hoje foi mais um dia. Nós jogamos contra um time que vocês viram que é bom, que estavam 10 jogos invictos. Isso é mostrar capacidade. Depois nós ficamos com um homem a menos para variar e ainda conseguimos fazer aquilo que nós queríamos, administrar para a próxima partida. Nós sabemos que eu não tenho 4 volantes, eu vou ter que pensar naquilo que eu vou fazer ainda. Ainda bem que é só o fim de semana. Agora, nosso time não é imbatível. O nosso time luta dentro do campo para não merecer a derrota. E quando um time reconhece que não merece a derrota, é porque ele está perto da vitória. É isso que nós temos feito. Bonita filosofia de Emerson Leão. Independentemente da filosofia do enrolês top, máximo... Mas, meu Deus, vai pegar no pé. O cara está liderando o campeonato. Tudo bem, tem um monte de técnicos já liderou o campeonato. Não é possível. Qual é a dificuldade tão grande do Campeonato Paulista? Isso que eu quero entender, já que você Tirante Paulo César Capejani, não existe um que técnico que Vitor Birner aceite no comando do São Paulo. Não, você distorce as coisas. Não. Assim, os meus elogios ao Carpegiani tinham a ver com a incapacidade daquele fraco elenco do São Paulo e os resultados. Hoje o São Paulo tem um elenco forte. O São Paulo tem um time forte hoje. O elenco do São Paulo não é pior que o do Corinthians. O São Paulo montou um elenco... Não, o São Paulo tem um elenco melhor que o do Corinthians. Tem mais estrelas que o Corinthians, tem mais talento que o Corinthians. O São Paulo tem Lucas, tem Fabiano. O São Paulo montou um time... Ano passado, o São Paulo começou a temporada com um time que estava sendo reformulado, cheio de jogadores jovens. O Lucas, por exemplo, pega aí os jogos mais decisivos, desapareceu, agora ele está resolvendo. E esse ano o São Paulo montou um time para ser campeão. São situações totalmente diferentes. Está sendo. Vai ser campeão da primeira fase. Está fazendo. Campeão da primeira fase não vale nada. Foi ano passado também com o Carpegiani, mas não vale nada. O que eu acho é que o Leão está valorizando demais algumas dificuldades que não são tão difíceis assim. Bom, teve 3 jogos difíceis, os 3 clássicos. Empatou um, perdeu o que mais tinha que ganhar e ganhou do Santos. Agora para a votação. Perdeu do Corinthians. Esse que tinha que ganhar porque é o Corinthians. É porque é o Corinthians, porque é o principal rival do São Paulo hoje, porque é o time que tem o tabu, porque é a vitória que vai deixar o São Paulino mais feliz, é o jogo que o São Paulino encara de maneira mais tensa, e o corintiano também hoje em dia, pelo menos a maior parte, aí os mais antigos gostam mais do jogo contra o Palmeiras. Então, eu gosto mais do jogo contra o Santos, porque é o mais... Perfeito. Então, não houve tantas dificuldades assim. A gente vai saber se esse time de São Paulo vai superar as dificuldades quando elas realmente pintarem, Juca. Eu acho que o São Paulo ainda não enfrentou grandes desafios na temporada. O Leão disse também, na semana passada, que o Lucas apanhava mais que o Neymar.
Aí eu fui fazer um levantamento, pedi para o pessoal Claro que do não. Datafolha, e o Neymar recebe 7 faltas e meio por jogo, o Lucas recebe 3. Agora, também o Leão não disse que o Lucas recebia mais faltas que o Neymar. Disse que recebe faltas mais violentas. Algumas Ele vezes apanha sim. mais do que o Neymar. Mas eu vou acrescentar uma coisa. O Neymar sabe se defender melhor do que o Lucas. Porque ele é mais arisco, né? Ele salta A- mais. aquele jogo, por exemplo, contra o Juan Aurich fora. Teve um lance contra o Internacional no final. Nossa, que se pega um quebrava... Então, o Neymar, entre as habilidades Ele é mais- do grande jogador está ele é a mais capacidade leve. de se defender. Tá certo. O Lucas ainda é um pouco mais ingênuo. O Lucas é mais força. O Neymar tem um pouco mais controle da bola quando arranca. A bola fica mais perto do pé do Neymar. O Neymar Agora eu te pergunto. tem um repertório maior de dribles. O Leão disse isso, reclamou. O Muricy, depois do jogo contra o Inter, disse, não tem jeito, o Neymar é isso mesmo, eu joguei futebol, ele fez um discurso assim muito pragmático como o seu, a vida como ela é, sem idealismo, sem romantismos, né? Para sem, conseguir ganhar os jogos e ser campeão. sem óbvio. politicamente correto, essas coisas, né, que estão fora de moda. Politicamente correto está sempre na moda, Sim. infelizmente. Não, mas é criticável, né? Querer jogo limpo. Imagina, o futebol não é isso. O futebol é como na várzea. Pô, vale também na Libertadores, mais ainda na Libertadores. Então, Tem regras. o Neymar, diz o Muricy, vai ter que se acostumar com isso, que vai ser assim a vida dele. Paciência. Eu fiquei chocado porque nem mais a proteção do seu técnico o Neymar tem. Porque dos juízes não tem mesmo, dos árbitros, né? Eles estão pouco ligando. Eles são muito ciosos da sua autoridade. Mas o árbitro não tem deixa que proteger o jogador, o árbitro tem que fazer cumprir a mas regra. tem que expulsar. Pronto. Exatamente. Mas Cumpre a regra, Não, pronto. mas se ele cumpre a regra... Não pensar em quando- vou entrar em campo para proteger o Neymar. Isso é Se ele ridículo. cumpre a regra quando o Proteger o jogador Lucas, é ridículo. agarra o outro dentro da área, você reclama, porque ele vai cumprir a regra quando batem no Neymar. Juca, Né? podem cumprir a regra do agarrão na área. Avisem antes. Tá bom. Mas Simples. ele- não, Goleiro se mexeu, avisa isso. Goleiro ficou mais de 6 segundos com a bola. olha- Vai marcar a Olha que infração? absurdo. Avisem antes. Olha que absurdo um árbitro ter que entrar aqui. Pessoal, atenção, pessoal, eu vou cumprir as 17 regras, tá? O ano inteiro, o campeonato inteiro e todos os Ele jogos. tem que avisar. Isso está É o implícito. mundo real, Juca. Fazer o quê? Mas, enfim, o Neymar apanha mais ou menos do que o Lucas, o que eu acho que essa discussão é inteiramente distorcida, né? Porque nós tínhamos que estar apenas apoiando os árbitros que impedem essa violência. Né? Nos dois dos jogadores mais talentosos Me tira uma curiosidade. do atual futebol brasileiro. Obviamente, eu nem era vivo. Aí eu faço uma pergunta. O Pelé apanhava muito e batia também. Não é perguntar isso. Tinha discussão quem apanhava mais, canhoteiro, Garrincha, jogadores desse estilo antigamente, ou isso é uma coisa dos tempos de hoje? Não tinha tanta estatística, né? Não tinha tanto número. Mas havia mais, digamos assim, apreço pelo futebol bem jogado do que hoje. Sim, não, mas tinha muita violência também. O Idário, por exemplo, o marcador do canhoteiro, do Corinthians, o canhoteiro do São Paulo, era famoso por jogar o canhoteiro no alambrado do Pacaembu. Ele vinha e dava de ombro no... E a torcida aplaudia do Corinthians. Era, a raça do espanhol, né? Tá vendo? É futebol. Pois é, o pior é que eu estou querendo fazer uma pergunta e já me ocorreu 2 vezes, eu estou aqui enrolando e acabo esquecendo, que era exatamente entre Muricy, Muricy e Leão. A pergunta é, Muricy manda chegar junto do Lucas? Se ele manda... Manda chegar junto. Eu não sei se ele manda bater, mas que ele manda se impor, imagino Leão que sim. manda chegar junto do Neymar? Também não posso afirmar que sim, mas imagino que sim. Eu tenho certeza que sim. Quer dizer, pelo menos pela experiência que eu tenho. Eu mandaria. Né? Claro, eu sei que você... Aí você deve estar mandando lá o pessoal do Mandei. Autônomos. Eu tenho visto lá na página dele, só apanham o Autônomos. É uma tristeza. Não é verdade. O time que ele é técnico. Não é verdade. O Galinho de Quintino, o Zico, um dia disse, o único técnico com quem eu trabalhei que não mandou bater, que não mandava bater, foi Tele Santana. Todos os demais mandavam bater. Mas esse é o mestre dos mestres, aí é uma outra coisa. É isso. Eu fico com o outra mestre coisa. dos mestres, que é a prova... Mas o Tele é o meu preferido. Que é a prova de que eu não sou nem politicamente correto, Não nem é. idealista, É nem porque, romântico. porque você quer viver da exceção. Porque Tele Santana Você quer viver da exceção. era um vencedor. Sabe o que você está me dizendo? É. Eu só vou assistir eu só vou ver um show se for do maior artista do mundo. Não. Porque todos os outros razoáveis, bons, ótimos não me interessam. Não, você foi... Os ótimos me interessam. Esse é um Os pensamento razoáveis eu não vou ver show. fascista do futebol. Não, imagina. É um pensamento fascista, defensor da estética do Não futebol, usa que é essa isso? palavra é terrível. Não, mas usa. Juca, mas Que você é só quer, isso? você só quer um.
Só o jeito, uma forma. A beleza pura perfeita. Não, eu quero que haja espírito esportivo. Eu quero que não se permita violência. Apenas eu isso. Acho que eu só acho que não tem que haver e deslealdade. Que o árbitro cumpra a regra. E que não tenha uma regra fora da área e outra dentro. Aliás, eu defendo, quero deixar claro isso para você, caríssima internauta, queridíssimo internauta. Eu defendo, mas eu sei que é complicado defender isso, que pênalti só fosse mesmo em lances de perigo de gol. Outras faltas dentro da área, como cansam de acontecer e que viram pênalti, fossem dadas como tiro livre indireto, porque não tem o risco iminente de gol. Com o que não dá mais chance do pessoal interpretar. Isso. Chega Com a interpretação. Você teria o espírito da regra plenamente atendido. Só que isso aumenta o poderio dos árbitros e dos o cartolas. seu poder de interpretação. E aí a gente está vendo que eles interpretam mal. Mas é mais ou menos a mesma coisa como eu não daria impedimentos milimétricos. Porque o sentido da regra do impedimento é impedir que alguém se prevaleça de uma situação anormal. Há muitos lances em que o jogador se coloca um pouco adiante da zaga, fica só entre ele e o goleiro, a linha de fundo, por uma questão que ele não está se valendo, ele apenas foi mais rápido. Sabe o que eu faria se eu fosse atacante? Eu ficaria sempre 10 centímetros à frente, porque eu nunca estaria me valendo da situação. Tá certo. Aí, Juca Kifuri, mas Muito vamos bem. lá. Revolução dos bichos, vamos lá. A gente esqueceu, eu esqueci de pegar os palpites dos 4 jogos da Libertadores, que farão a nossa bola de cristal dessa semana. Começar por Fluminense e Boca Juniors. Riquelme nem veio. Não, Fluminense e Boca Juniors no Engenhão. Fluminense fácil. Fácil eu não sei, Fluminense. Fácil. Boca Juniors não está num bom momento mesmo, o time é ruim. Nacional do Paraguai e Corinthians em... Punta del Este. Não é Punta del Este, que é isso, nada. Lá perto de Foz do Iguaçu. Meu Deus. Fugiu o nome da cidade. Ciudad del Este, que vai ser uma cidade brasileira, não sei... Devia fazer esse jogo no Uruguai, você não acha? Já devia fazer esse jogo no Paraguai, não. Devia fazer esse jogo já devia fazer no Pacaembu de uma vez, que já bagunçou o coreto. Bom, o Nacional não tem torcida, não tem time, o Corinthians ganha. Corinthians ganha. Flamengo e Lanús. Eu acho que o Flamengo não vai se classificar. Bom, só avisando... Pode até ganhar do Lanús. Não acredito que o Olímpia permita que o Emelec lhe surpreenda no Defensores del Chaco. No caso, é empate. Sim. Se o Emelec ganhar do Olímpia, o Emelec se classifica. Sim, tem que ter um empate. O Flamengo tem que ganhar e tem que torcer pelo empate no outro jogo. Isso, eu não acredito que o Flamengo se classifique. Esse é o meu palpite. O Flamengo vai entrar... É um jogo interessante, o Flamengo vai entrar mordido, os jogadores, se tem algum brilho, conseguiram mexer com eles, precisam provar alguma coisa, mas eu acho que ali falta organização, futebol, confiança, eu vou apostar no Lanús. Aqui o que vale é isso. empate, eu vou apostar no Lanús. O que vale é isso. Classifica ou não classifica? Não classifica. Não classifica, então. Nacional e Vasco apostam no empate, porque o Vasco vai jogar também. O Nacional está eliminado, o Vasco está classificado, é jogo de compadre, não tem por que nenhum deles se matar. Mas um fechamento que ninguém imaginaria. Começou ganhando do Vasco fora. Pois E teve também briga feia dos jogadores do Peñarol, né, na eliminação do Peñarol. Eu li isso em algum lugar, te confesso que não vi. Pois lamentei porque fazia tempo, né, o futebol uruguaio estava diferente nesse aspecto, né, não estava mais... Poxa, uma briguinha uruguaia, qual o problema? Ele gosta de briga também. Qual o problema, pô? Esse é Vitor Ernesto. Você vivia me contando aquelas histórias todo orgulhoso, do Rivelino, no Maracanã, o dia que ele sai correndo para dentro do vestiário. Vocês contam essas histórias como se fossem apoteóticas. E aí, quando acontece uma briguinha... Ele saiu para não brigar. Então, quando acontece uma briguinha, sabe, as batalhas todas não valem nada, são todas histórias feias. Porque do jeito que você fala, parece que daqui a pouco os jogadores vão começar a quebrar o pau no campo por uma coisa que acontece no jogo, e a gente tem que ficar na arquibancada chorando e lamentando a existência da humanidade. A vida não é assim, Gil, isso é chato, cara. A vida é... Marins e Dirceu, o que você não, aí a vida não deveria ser assim, aí é uma coisa diferente. Assim, não, aí é diferente, Juca. Deu no blog do Josias de Souza, na semana passada, que no dia 2 de abril chegaram juntos, no mesmo voo de Paris, da Air France, Zé Maria Marim e Zé Dirceu, que tinham jantado juntos em Paris. Evidentemente, Zé Maria Marim pedindo uma abertura no governo federal, né, que fechou as portas para o ex-presidente da CBF. A esquerda guerrilheira e a Arena Unidas pelo Futebol. E Zé Dirceu, como se sabe, abre portas, né?
no poder. E pragmático, né? Convencido de que a burguesia você ganha por dentro, né? Zé Dirceu... Como é que é isso? Essa é a justificativa burguesia ideológica. qual que é? Para ganhar da burguesia, você tem que tipo comer KGB, por dentro. esse filtro. Exatamente. Né? E aí ele alegremente, né, como consultor, né, se presta a esse serviço. Eu diria o seguinte, Zé Maria Marinho está na dele. Sempre foi isso. Nunca teve ideologia a não ser se dar bem. Quem tem que explicar é Zé Dirceu, mas nessa altura, Zé Dirceu foi o cara que também tricotava com Boris Berezovsky nos tristes tempos do Corinthians MSI, né? Então, este é o pragmatismo. Este mesmo pragmatismo que o Vitor quer levar para o futebol. Não. Esse mesmo. Não. Mais uma vez, é porque você fica distorcendo. Eu distorço. A partir do o futebol é como se fosse um mundinho, uma coisa lúdica, é um mundinho. O mundinho ele nasce quando o juiz apita o começo do jogo e ele morre quando o juiz apita o final do jogo. Não, aquele mundinho acaba Continua. ali. Até hoje estamos discutindo Barcelona e Milan. Se naquele mundinho, tá, as regras forem iguais para ambos, a conduta cultural dos jogadores, porque sabe como é que os árbitros apitam, for igual, e os jogadores souberem tudo que pode ou não ser feito, a regra for aplicada e a cultura, como sempre, os jogadores que participaram da partida vão ter quem mereceu o seu prêmio, a sua valorização profissional, de imagem, o clube, se ultrapassa de fase, ganha uma cota maior. Então, a igualdade naquele mundinho faz isso fora, o nosso mundo aqui, ser justo. Quando você faz uma coisa que está no papel lá, mas nunca se faz, você torna o que está fora injusto. Mas você está invertendo as coisas. Você já notou assim, quantas vezes você disse aqui na tabelinha, só aqui na tabelinha, isso para não contar as vezes que você escreveu na coluna do Lance, ou que você falava no CBN Esporte Clube, dos árbitros que se distinguem porque apitam aquilo que os outros não apitam? Árbitros que apitam aquilo que os outros não apitam? Isso, apitam o agarrão que os outros não apitam. É raro. Ou apitam os 6 segundos do goleiro quando os outros não apitam. Então, daqui a pouco vai apitar alguém os 6 segundos, vai decidir uma Copa do Mundo e ninguém pode falar nada. Ué. Eu não concordo com isso. Se isso é tão frequente, é porque há árbitros que seguem a regra. Não é frequente. Isso acontece 2 vezes Agora, por ano, você está querendo que 3 os vezes por árbitros ano. que não seguem, que seguem a regra, Juca, aconteceu no Corinthians e Cruzeiro do Ronaldo e aconteceu agora de novo. Nacional e Vasco? Falamos Nacional e Vasco, empate. O Vitor não opinou. Nacional. Muito bem. Enfim, eu diria... Aliás, o Samuel estava aí antes, não era você que estava aí antes, né? Eu diria o seguinte, que essa justificativa serve também para o Zé Dirceu, que é a seguinte... Não serve. Para exercer o poder, você Não. precisa aceitar certas regras. O homem é o presidente da CBF. O que vai se fazer? É com ele que eu tenho que lidar. Eu lido. Né? Se eu brigar com todo mundo, o Congresso... Você está brincando? A minha presidência. Você tem portas abertas com o presidente da República. Sim. Quem tem que se adaptar é o José Maria Marinho. Eu discordo de você totalmente. José Maria Marinho o convidou para jantar, para pedir a ele para abrir a porta para ele. Por que ele não dá? Então, ele não janta e diz não. Ele é político, ele conversa com todo mundo. Ele é político. Bom, político pode ser de várias formas. Mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando dentro do campo. É o mundo da política. O mundo da política tem essas regras pragmáticas. E aí vale tudo. Só os pobres estômagos dos eleitores, né, é que sofrem. Os eleitores votam sempre nas mesmas pessoas, o que eu posso fazer? Pois é, eu tenho São votado quase cada sempre vez iguais. menos nas mesmas pessoas. Enfim, vou votar em Marcelo Freixo para prefeito do Rio, embora eu seja eleitor em São Paulo. Mas esse é um candidato que eu gostaria muito de poder votar. Dito isso, o que me resta fazer? Lhe dizer... A gente falou tudo que tinha que falar. Até segunda-feira, Vitor. Nunca a gente fala tudo. Né? Agora, no táxi, a gente continua. Né? Não, hoje eu vou sem você. Vai me trair? Eu vou trair, vou TV Cultura pro Cartão Verde, que vamos gravar o programa de amanhã. Não perca, hein? Cartão Verde amanhã, Vitor Birner. E quem mais? Vladir Lemos. Não, Vladir, claro, e quem mais? Não sabe? André Sanches. Não, só vocês dois, André Sanches? Acho que sim. Meu Deus. Vamos ver se Vitor Birner será aquilo que a gente espera dele com o André Sanches. O que você espera de mim, Juca Kfouri? Que não lhe deixe, por exemplo, dizer a bobagem que disse na TV Gazeta impunemente. Tipo... Que o Barcelona está ganhando por mero acaso, que esse negócio que o Barcelona tem uma filosofia das categorias de base é bobagem, que daqui a 6, 7 anos, quando não tiver mais Messi, Iniesta e Xavi, ele voltará a ser o que ele era 6, 7 anos atrás. Não ganhava de ninguém. Só que ele era campeão da Europa. Juca, eu tenho o hábito de questioná-lo, até porque tenho uma certa intimidade, como questiono quando faço programas com jornalistas,
Mas esse tipo de debate com alguns entrevistados é possível. Se eu acho que o meu entrevistado mente muito, enrola, então não vai eu ter faço a como. E deixa ele eu ver. responde, para mim, ele responde para quem está vendo o programa, para as pessoas, Isso. e as pessoas avaliam o convidado. Você vê o nariz crescer e não acusa que o nariz cresceu. Não, às vezes sim, mas depende Muito de quem, bem. depende de qual hora. Seja Ou você como acusa for, delicadamente de qualquer coisa. Segunda-feira que vem a gente volta, tá? E aí eu prometo a vocês, farei um balanço do que foi Vitor Birner na sua atuação com o André Sanches, o diretor de seleções da seleção brasileira. Brilhante, aliás, Até quando, hein? gabaritado para tal. E que escolheu para chefiar a delegação sub-20 um famoso contraventor, com grande vida política no Corinthians, o famoso André Negrão. Até lá.